Olá, amigos do Facebook, Instagram e também blog do Eldoradense. Vamos para mais uma resenha literária? Vem comigo, mas só depois da vinheta. Bom, o livro que a gente vai fazer a resenha hoje é esse aqui, ó. Fora das Quatro Linhas, escrito por Tiago Gomide, ele que é historiador e também jornalista e também apresenta um programa no History Channel. Depois eu vou falar para vocês como que eu conheci o Tiago Gomide, o trabalho dele, né? Foi através de um canal que ele tem na internet, um trabalho que ele faz na internet, que envolve informação e conhecimento. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Primeiro é sobre o livro, que tem aqui na capa, ó, um torcedor do Bangu, a camiseta e a bandeira, ele isolado aqui na arquibancada, porque o livro fala dos primórdios do futebol carioca. Esse livro que tem um prefácio do jornalista Alex Escobar, pós-fácio do Rafael Matoso e foi confeccionado pela Mórula Editorial. Infelizmente não tem aqui a foto do autor do livro, mas posteriormente vou passar a página que ele tem na internet e nas redes sociais, que é uma página muito interessante, que agrega bastante conhecimento e informação. Então esse livro fala dos primórdios do futebol carioca, esse futebol que sempre foi considerado muito folclórico, muito irreverente, cheio de malemolência. E o livro tem essas características, né? Essa narrativa resumida, né? Didática e também muito irreverente, muito bem-humorada, sobre as histórias que acontecem fora das quatro linhas, fora dos gramados dos estádios cariocas, né? A gente tem aqui inúmeras situações, a principal delas, a primeira delas, é a luta que os negros e os pobres encamparam para que fossem inseridos na prática futebolística, né? Houve muito racismo, muito preconceito racial e também muito preconceito social, porque o esporte, quando chegou ao Brasil, era um esporte trazido pelos ingleses, então até então, no começo do século, era muito elitizado, né? E a partir de um certo tempo, os negros e os pobres começaram a ser inseridos no esporte e apresentaram suas habilidades, né? E tanto é que o futebol brasileiro deve muito aí aos negros, né? Futebol pentacampeão do mundo. E aí a narrativa também envolve outras inúmeras histórias folclóricas, como eu disse anteriormente, como por exemplo a fundação do Clube de Regatas Flamengo, né? Esse importante clube brasileiro que surgiu através da dissidência do Fluminense, né? O Flamengo é uma costela do Fluminense, muita gente não sabe disso, né? Também tem uma história muito irreverente com relação à fundação do Botafogo. Tem uma história impagável, que é uma história que envolve superstição, onde uma pessoa diz que enterrou um sapo no gramado do São Januário para trazer má sorte ao Vasco. E essa má sorte veio por um tempo e essas pessoas passaram a acreditar nessa mandinga feita por essa pessoa, né? Tem histórias do Pelé, do 30º gol, uma história do Zico, quando voltou ao Brasil, que regressou e teve um jogo de festa, né? E o protagonista dessa festa não foi o Zico, foi um jogador que veio praticamente como um bicão, né? Nessa festa do Zico, um tal de Jacozinho, um alagoano, que acabou fazendo um dos gols desse jogo e ganhou aí os holofotes, né? Causando uma certa irritação no Zico, né? Tem a história da torcida do Fluminense, por exemplo, que adotou o Papa como talismã. Olha só que heresia, né? Uma torcida futebolística adotando a maior figura, a maior autoridade da Igreja Católica como um talismã. Ele cita também Castor de Andrade, um polêmico dirigente do Bangu, que era um bicheiro ligado ao jogo do bicho, que também era presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel. E aí teve os mandos e desmandos do Castor de Andrade, enquanto presidente do Bangu, dentro do estádio de Moça Bonita, né? Também o outro polêmico dirigente do futebol brasileiro, o Eurico Miranda, quando ele encampou uma luta aí contra o Pablo Escobar, traficante colombiano que era dono do Atlético Nacional de Medellín. E esses clubes, o Vasco e o Nacional de Medellín, se enfrentaram na Copa Libertadores e havia muita intimidação também por parte dos colombianos quando os adversários jogavam lá em Medellín. E o Eurico Miranda, de uma forma corajosa, encampou essa luta aí contra
essa situação na Conmebol, na Confederação Sul-Americana de Futebol. Também tem outra história do Eurico Miranda, quando ele colocou o logotipo do SBT na camisa do Vasco numa transmissão exclusiva da Globo. Ele fez isso para contrariar os interesses televisivos da Globo, já que a Globo, segundo ele, teve uma transmissão muito tendenciosa na final contra o São Caetano. Enfim, são várias histórias engraçadas que envolvem superstição, que envolvem dissidências, que envolvem divergências, que estão contidas aqui numa narrativa muito interessante do livro Fora das Quatro Linhas, escrito por Thiago Gomide, uma linguagem bastante acessível, bastante didática, com várias pequenas histórias que formam uma coletânea muito interessante de ser lida. São 110 páginas, um livro que eu posso falar para vocês que é delicioso, não uma metáfora aí, um livro saboroso para ser lido. Sobre o Thiago Gomide, como eu falei para vocês, ele tem um trabalho muito interessante na internet, que é uma página chamada Tá na História. Essa página, se você digitar no seu navegador Tá na História, você vai fazer uma pesquisa de vídeos e você vai ver vídeos muito interessantes sobre histórias e personalidades históricas do Brasil, tanto no setor político, esportivo e artístico, né? Monumentos, né? Ele narra a história com celular e você vê esses monumentos, ele conta de uma forma bem resumida e bastante bem-humorada e reverente, com uma eloquência muito grande, essas histórias. Então ele é um grande contador de histórias, além de escrever muito bem, ele verbaliza muito bem essas histórias. Então vale a pena conferir o trabalho de Thiago Gomide, tanto o literário aqui, né? A obra Fora das Quatro Linhas, quanto o canal Tá na História da internet, tá certo? Então é isso, o livro, a resenha é resumida porque o livro também é bem pequeno, apesar de ser muito bom, né? E hoje eu desejo para vocês um bom feriado, o feriado da consciência negra, que a gente desenvolva essa consciência de luta, de tentar aí acabar com essa praga que é o preconceito racial e o racismo, que existe sim no Brasil e que muita gente acha que não existe por desinformação ou até por uma questão de querer escamotear, de querer camuflar esse problema que aflige o nosso país, infelizmente. Bom feriado a todos, fiquem com Deus e até a próxima resenha literária.